Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura? A pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Então, os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a leitura hoje do livro de Tobias nos mostra claramente um episódio em que os judeus que viviam na cidade de Nínive estavam sofrendo perseguição. Aqueles que temiam a Deus ficavam muitas vezes com medo de se expressar, de expressar sua fé no Deus único, com medo de represálias, com medo de perseguições e de morte, porque havia um decreto até de morte. E por isso que o texto mostra muito bem a coragem de Tobit, pai de Tobias, em ir enterrar um companheiro, um irmão da mesma raça que tinha sido morto e jogado numa praça pública. Mas, se nós pararmos para pensar, a perseguição àqueles que creem em Deus e depois com o Novo Testamento, a perseguição ao cristianismo, ela sempre ocorreu na história. Ela sempre ocorre, na verdade. Ainda há perseguições hoje no mundo. Ainda há perseguições contra os cristãos. De certa forma, nós ouvimos noticiário, nós vemos as notícias e talvez achamos que não há perseguição entre nós. Mas há uma perseguição velada e cada vez mais o mundo que nós vivemos, a sociedade que nós vivemos é contra o cristianismo, é contra quem professa uma fé autêntica e verdadeira. E não estou falando mais de perseguição física, embora ela ainda haja no mundo de hoje, mas daquela perseguição que talvez seja até mais perigosa, que é a perseguição ideológica, que é a perseguição com ideias que vão matando aos poucos a nossa fé, que vai desmoronando, desestruturando, às vezes, toda uma história de uma sociedade que nós vivemos. Nós vivíamos numa sociedade cristã até há pouco tempo mais sólida e hoje parece que isso está se perdendo. Por quê? Porque se deixa exatamente de crer naquilo que é essencial. As novas gerações vão surgindo, a sociedade vai evoluindo
e essas gerações não acompanham essa vivência, essa experiência da fé, por várias razões, mas para dizer que a perseguição ela continua no campo das ideias, dos conceitos, e isso entra tão sutilmente na nossa vida que nós não percebemos. A sociedade vai impondo conceitos, vai impondo novas formas de viver a fé, entre aspas, que vão minando aquilo que é essencial. E não é mais difícil encontrar cristãos, católicos especificamente, que vão embarcando nessa onda, que vão embarcando nessa tendência da sociedade, onde elas vão absorvendo novos conceitos e vão começando a se contrapor àquilo que elas tinham aprendido de vivência de fé. Já questionam a igreja, já questionam várias coisas. Então isso mostra um desconhecimento da própria fé. Isso mostra uma falta de aprofundamento da própria fé. E o que nós somos chamados a fazer, irmãos, no mundo? Sermos testemunhas de Cristo. E quando deixamos de ser testemunhas de Cristo, acontece isso. Muitas vezes nós não sabemos mais nos posicionar sobre certas questões, não temos argumentos. Por quê? Ou falta um aprofundamento da doutrina, ou falta realmente uma adesão mais concreta a Jesus Cristo, porque a adesão a Cristo não implica necessariamente que eu tenha todos os conhecimentos do mundo, que eu saiba todas as doutrinas, mas implica em eu defender aquilo que eu acredito. E parece que hoje a nossa sociedade, eu estou falando de nós cristãos, muitas vezes não sabemos mais defender nada, ou ficamos de braços cruzados olhando as coisas acontecerem, ou não nos apercebemos mais daquilo que realmente está destruindo a nossa fé, dos conceitos que vêm, das ideias que vêm, das novidades que vêm e que fazem as pessoas não mais entender exatamente qual é a sua fé, qual é o verdadeiro cristianismo. Então é esse o perigo que nós corremos hoje e temos que, de fato, buscar ser testemunhas da nossa fé. Hoje nós celebramos São Justino, um dos mártires cristãos, dos primeiros mártires cristãos, aonde esse homem corajosamente desafiou o próprio imperador romano e as próprias autoridades romanas e não desfez nenhuma das suas palavras. É bonito o testemunho dele porque quando ele é chamado diante do prefeito de Roma da época, ele confessou toda a nossa fé cristã diante dele. Eu creio nisso, creio em Jesus Cristo, creio na ressurreição. E aí o governador insistiu: já que tu crês nisso, então vamos ao veredicto final. Você vai ou não adorar os deuses? Vai ou não acender incenso para os deuses? Não. Então foi condenado, ele e mais vários companheiros a serem decapitados. Mas isso mostra, irmãos, a determinação daquele que crê. E por isso surgiu a palavra mártir, significa testemunho. É aquele que dá testemunho de Cristo, não interessa o que aconteça. Mas os primeiros cristãos foram capazes de dar testemunho fiel a Cristo, de defender a fé, defender aquilo que eles acreditavam, com o custo da própria vida. Seja essa a nossa fé também, se for preciso. Talvez não tenhamos que derramar sangue, mas temos que ser convictos daquilo que acreditamos, ou conhecer mais ainda a nossa fé, para que não sejamos enganados facilmente. A tentação de Justino, de outros cristãos da época, era que eles adorassem outros deuses, ou reverenciassem o próprio imperador como um deus, e eles se recusaram a fazer isso, porque tinham certeza de quem era o seu Deus verdadeiro. A nossa tentação hoje é de nós reverenciarmos outros deuses também. De que maneira? Vários deuses que nos cercam. O do poder, o Deus da cobiça, do dinheiro, da vanglória, da vaidade. O Deus que nos faz ficar no conforto e não querer sair de si mesmo para estender a mão ao próximo.
São vários deuses que nos tentam hoje, vários deuses que nos cercam, e nós temos que fazer a escolha. Qual é o Deus que eu quero servir, afinal de contas? É o Deus desse mundo que me incita a fazer coisas diferentes da minha fé? Ou eu permanecer na minha fé, com o meu Deus, com o único Deus, com Cristo, aquele que me ensina verdadeiramente o amor, aquele que vem pregar para mim que vale a pena doar a nossa vida pelo próximo. Façamos nossas escolhas. E o mundo precisa de testemunhos assim. O mundo precisa de pessoas que saibam diretamente defender não uma ideologia, mas Jesus Cristo. E por consequência a sua igreja. Porque Cristo e a igreja não são separados. Cristo é a cabeça e nós somos o seu corpo. Nós somos parte dessa igreja. Não estou falando de igreja instituição. Estou falando de nós. Todos nós que amamos e abraçamos essa realidade. Então que o Senhor hoje nos ensine a fazer isso. E nos coloque no coração essa determinação de sermos testemunhas fiéis dEle em qualquer circunstância da nossa vida. Quando somos tentados a abrir mão de nossa fé. Quando somos tentados a aderir a outras ideias que não são cristãs. A valores que não são cristãos. Façamos esse nosso propósito. Façamos um exame da nossa própria consciência, da nossa vida, se não estamos já aderindo a outros valores que não são cristãos. E assim, com certeza, nós temos a possibilidade de rever nossa vida e de realmente buscar ser um testemunho fiel de Cristo. A recompensa não será dada aqui, com certeza, mas será dada àqueles que buscam Jesus, os céus, a eternidade, a glória eterna. É isso que Jesus prometeu e não prometeu recompensas nenhumas aqui, mas sim a alegria e a tranquilidade no coração de saber que estamos no caminho certo, que estamos realmente fazendo a nossa parte por Ele e pelo seu Evangelho. Assim seja. Amém.